Bom, nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa. Boa tarde novamente, Elivaldo. Mais uma vez, Tiago, boa tarde. Fenelon Rocha, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos. Vamos falar do assunto, desde a tarde de ontem, que é o ataque ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL, repercute nas redes sociais, jornalisticamente, jornais inteiros aí dedicados a essa cobertura. Afinal, é o candidato que, com a saída de Lula dessa disputa, que está encabeçando as pesquisas, né? É líder da preferência do eleitorado consultado. E essa notícia do ataque ao candidato, acontecido lá no estado de Minas Gerais, também repercute aqui em nível estadual. Nós temos, inclusive, uma reportagem que foi feita ontem, mostrando a repercussão disso aqui no estado. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi atingido por uma facada enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. A notícia repercutiu rapidamente em todo o país pelas redes sociais, inclusive entre os outros candidatos à presidência. Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou: política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida e a punição exemplar. Marina Silva, da Rede, postou que a violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um duplo atentado contra sua integridade física e contra a democracia. Fernando Haddad, do PT, afirmou que repudia totalmente qualquer ato de violência. Álvaro Dias, do Podemos, disse que repudia todo e qualquer ato de violência, por isso a violência nunca deve ser estimulada. Já o candidato Ciro Gomes, do PDT, afirmou que repudia a violência como linguagem política e exigiu que as autoridades punam o responsável. Guilherme Boulos, do PSOL, disse que a violência não se justifica e não pode tomar o lugar do debate político. O candidato Henrique Meirelles, do MDB, afirmou que o Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz e ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. O candidato João Amoedo, do Partido Novo, disse que é inaceitável o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Independente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência. O presidente Michel Temer diz: isto revela algo que nós devemos nos conscientizar, porque é intolerável, exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que as pessoas falseiem dados durante campanha eleitoral. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila. No debate com os candidatos ao governo do Estado, organizado pelo Sindicato dos Médicos, os 4 que estiveram presentes falaram sobre a facada que atingiu o candidato Bolsonaro. Independentemente das questões e diferenças ideológicas, nós só temos a lamentar esse ato de violência e desejar uma rápida recuperação ao candidato Jair Bolsonaro. Realmente é um fato lamentável. Isso é um ataque à democracia. A democracia. Temos que respeitar a individualidade dos partidos, de todos os candidatos. E um crime contra, quer dizer, um atentado à vida de um dos candidatos é reprovável por toda a sociedade. Que justiça seja feita. Não posso opinar uma coisa que eu não tenho os dados concretos. Se fizeram encomendado por alguém, está errado. O Brasil hoje ele perdeu um pouco o brilho da democracia. Quando a gente viu um presidenciável que é um líder nacional, que chegou no estágio que chegou, que abriu mão um pouco de sua segurança para estar sempre próximo da população, sofreu um atentado daquele. Bom, vamos ampliar essa discussão, trazendo aqui no telão conosco Yala Sena, falando diretamente do CidadeVerde.com. Ô Yala, você está com o último boletim acerca do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Boa tarde para você. Não vi nada mesmo.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Livaldo. Boa tarde a todos. O estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro é grave, mas estável. Que divulgou agora há pouco o boletim médico do Hospital Albert Einstein. Bolsonaro chegou ao hospital em São Paulo por volta das 10h40 e passa por uma série de exames. Tiago, a cúpula do Hospital Albert Einstein, ele considerou que a transferência ocorreu bem e os principais riscos que eles estão monitorando são de pneumonia, já que o candidato ficou muito tempo em choque e que perdeu cerca de 2 litros de sangue. E também há risco também de infecção. A previsão é que Bolsonaro fique de 7 a 10 dias no hospital e eles colocam também que a retomada das atividades dele seria em torno de 20 a 30 dias. Lembrando que Bolsonaro ele foi retirado cerca de 10 centímetros do intestino, né, com o ataque aí ao seu abdômen. Bolsonaro usará uma bolsa de colostomia em torno de 2 a 3 meses. Isso tem um impacto na campanha, tanto que os aliados já estão agora marcando uma reunião para que se faça uma avaliação aí do futuro da campanha do Bolsonaro, porque o corpo a corpo, né, fica comprometido, ele não vai poder mais fazer a campanha de rua, pelo menos essa presença física, né? Então, como vai ser a estratégia do partido para saber como é que vai lidar com isso? No Piauí, o candidato do PSL, Fábio Serra, ele divulgou uma nota, né? A gente tem uma nota aí que foi divulgada na rede social, a gente pode mostrar, em que ele dá uma solidariedade à família do Bolsonaro. Ele diz o seguinte, que o ataque, abre aspas, deixou uma ferida na democracia brasileira. Fábio Serra, nessa nota também, ele comunica que suspendeu toda a sua agenda de campanha esse final de semana e que, abre aspas, é um momento de nos recolhermos em oração, fecha aspas. Todos os candidatos aí, a gente viu agora há pouco, lamentou esse ataque ao Bolsonaro. O partido estava articulando a vinda do candidato a Teresina na próxima semana. Isso muda tudo, né? A gente não sabe ainda o impacto do eleitorado, viu, Tiago, em relação a ainda é cedo para fazer uma avaliação, mas o que a gente percebe, mas na rede social se vê de tudo. Há pessoas que descreditam, não acreditam do ataque, há pessoas que comemoram, o que é bastante lamentável, mas também há uma onda de comoção, as pessoas se solidarizando com o candidato, com a família, condenando a violência e também defendendo a democracia e a liberdade de expressão. Tiago, uma coisa é você não concordar com as posições do Bolsonaro, outra coisa é você estar defendendo a violência, isso é inadmissível. Mais informações, Cidade Verde está acompanhando desde ontem, mais informações, cidadeverde.com. Tiala, muito obrigado pelas informações. Realmente o termo é esse, é inadmissível que se comemore um fato como esse de agravo à saúde do candidato, né, por conta de posições ideológicas contrárias, né? Não se pode, isso aí é deplorável, realmente inadmissível, como você disse. Agora eu quero saber aqui do nosso time de Elivaldo Barbosa e Fenelon Rocha, consultar cada um acerca do prejuízo para Jair Bolsonaro desse afastamento, dessa impossibilidade do corpo a corpo que ele vem utilizando já desde o período da pré-campanha para os planos dele de avanço aí. Para uma campanha convencional, né? É claro que é um candidato não participar diretamente ali do assédio ao eleitor, do corpo a corpo, com a desenvoltura que ele vinha fazendo, né? Você viu ontem mesmo em Juiz de Fora a manifestação... Estava carregado nos braços. Exatamente, carregado nos braços. Então, um prejuízo imensurável. Agora, é um choque que a sociedade brasileira toma com esse episódio, um episódio imprevisível, nunca aconteceu isso na história aí do restabelecimento de eleições presidenciais em 89 até hoje, nunca aconteceu um fato dessa natureza, e claro que pegam todos choques no setor, na área política, na área social, isso é repercussão um pouco aí nas redes sociais nessa linha, também na imprensa, enfim. Agora, ainda não consigo visualizar, Fenelon, exatamente a influência que esse episódio pode ter verdadeiramente no processo eleitoral, na sucessão do presidente Michel Temer. Agora, tudo indica que terá, né? Tudo indica que terá. Ninguém sabe a medida que essa influência terá, qual a medida exata dessa influência, porque ainda estamos tomados aí
por essa perplexidade e, lógico, com atenções voltadas ao Hospital Albert Einstein para saber a evolução do quadro de saúde do Jair Bolsonaro, né? Bom, Fenelon, se por um lado essa questão retira Bolsonaro da campanha corpo a corpo, não tem mais a presença física dele, por outro, é preciso levar em consideração que ele tinha um tempo diminuto na propaganda eleitoral, né? E a cobertura desse caso do ataque a ele ampliou sobremaneira a aparição de Bolsonaro, mesmo que não em condições positivas, mas no noticiário não se fala em outra coisa. Isso deve causar também reflexos na opinião pública? Com certeza, Tiago. Veja bem, Bolsonaro teve ontem uma cobertura que ele nunca teria na soma de todos os tempos de visibilidade até o fim da campanha. Ontem, colocando esse Bolsonaro como uma vítima. Portanto, a ideia de vitimização está muito presente. Isso gera uma emocionalização. Uma emocionalização onde? Dentro das campanhas? Não. A reação dentro das campanhas, a dele e a dos concorrentes, é absolutamente fria, calculista. O que é que se faz para se posicionar adequadamente? Todo mundo ontem lamentou o episódio, todos os adversários desejar o restabelecimento pleno, ainda que uns lá no íntimo possam dizer assim, olha, isso é reflexo do que ele plantou. Esse tipo de comportamento não é externado dentro das campanhas. O que é que a gente vê dentro da campanha de Bolsonaro? Uma ideia de trazer a figura humanizada de Bolsonaro. Vamos lembrar, né, Elivaldo e Tiago, que a gente tinha um Bolsonaro com uma imagem muito dura, ríspida, até uma espécie de brutamonte, tanto que ele tinha uma rejeição muito grande entre as mulheres. O que é que a gente viu ontem? Um Bolsonaro numa posição de vítima, portanto, humanizado, ele é gente, passa a ser gente, e, portanto, o desdobramento seguinte foi tentar transformar esse limão, que é o episódio, numa limonada, ou seja, tentar conseguir atenuar essa imagem dura de Bolsonaro para, quem sabe, reduzir o principal entrave de Bolsonaro, que é a rejeição, que praticamente inviabilizava ele no segundo turno. Pode ser, como disse o Elivaldo, que haja impacto e esse impacto seja, sobretudo, na redução de rejeição. E ainda bem, Tiago, que até agora, salvo aí algumas manifestações, que não poderia ser diferente da super democrática rede social, né? Exatamente. Ainda bem que preservadas algumas manifestações nessa área aí da internet, mas a gente percebe que os reais protagonistas do processo eleitoral, os partidos, os políticos, que é da esquerda ou da direita, eles têm assumido uma postura sóbria e, sobretudo, apontando para a preservação do que nós temos de mais valioso hoje no país, no aspecto político, que é a democracia. Queria chamar uma atenção para uma manifestação de Flávio Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, que também é deputado. Flávio Bolsonaro, depois, já hoje de manhã, no hospital, ainda em Juiz de Fora, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista, ele já escolhia adversário. Ele fez questão de falar que o pai estava bem-humorado, deu uma entrevista sereno, tranquilo, e disse que o agressor tem filiação partidária, não é o que ele foi filiado ao PSOL, né? Não é, exatamente, ele foi, não é. Foi, até 2014. Aí ele disse assim, o agressor tem filiação partidária e defende Lula. Essa manifestação não é por acaso, é uma tentativa de encontrar um culpado e de escolher adversário. E botar o componente político na situação, que né? possa ter também um reflexo em outro campo aí. Claro. Em outra candidatura. É uma tentativa de direcionamento na sua leitura. É uma tentativa de polarização. Isso, obviamente, se é uma polarização, fica bem para os dois que polarizam.